Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, senhor. Bom, vamos lá. Um minutinho aqui. Tá, fica assim mesmo. Bom, na última aula nós terminamos, né, com a... Peraí aqui, só um minutinho, só trocar de câmera aqui. Tá, estou mais acostumado com essa câmera aqui. Bom, então na aula passada nós acabamos com funções inorgânicas, né? Nós vimos até as últimas funções ali, né? Até foi bem demorado, né, ver todas as funções. Vou só colocar aqui. Então, a nossa última aula foi isso aqui, né? A gente viu ali os últimos óxidos, né? E aplicações dos óxidos, né? Terminamos com o peróxido de hidrogênio lá, que é o mesmo, né, que é usado na água oxigenada. Tá, só que a oxigenada, né, que eu comentei na aula passada, é um nome comercial aí para solução aquosa, né, de peróxido de hidrogênio. Tá? A substância mesmo é o peróxido de hidrogênio. Bom, vamos seguindo então adiante. Vamos trocar de assunto agora, tá? Acho que até na outra aula eu tinha comentado. Semana passada, né, teve uma substituição. Agora tem que ver, depois eu vejo direitinho com o Thiago, né, com o Guilherme, para ver quando que a gente vai repor essa aula, enfim, né? Vamos ver depois como é que se encaixa nos horários. Bom, vamos iniciar, tá, com cálculos químicos de estequiometria, tá? Então, assim, ó, eu já separei aqui. Bom, vocês estão vendo a tela compartilhada aí, né? Então, assim, vamos, né, começar então, né, com cálculos químicos. E para início, tá, de cálculos químicos, o que a gente precisa também ver, né, antes de começar a estequiometria, é balanceamento de equações. Tá? Então vamos dar uma olhadinha agora, né, em balanceamento de equações químicas. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no balanceamento primeiro, e aí depois, né, a gente segue daí com cálculos químicos, e daí entramos na estequiometria, certo? Bom, então, um balanceamento de equações. Vou pegar uma equação aqui. Só me adaptando aqui com a caneta. Tá, vamos pegar uma equação qualquer aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma bem simplesinha, tá? Primeiro caso, esse daqui, ó. Vamos pegar NaCl, opa, NaCl, NaOH, tá? Mais HCl, produzindo NaCl, mais água, tá? Eu vou começar com uma que, na real, não precisa fazer balanceamento, tá? Que ela já está balanceada, mas só para mostrar o que seria, né, esse balanceamento de equações. Bom, a ideia aqui, né, por que a gente tem que fazer balanceamento? Eu vou mostrar depois, né, o que seria a lei de Lavoisier, mas, né, para o balanceamento a gente pode considerar também o modelo atômico de Dalton, tá? Que seria as leis ponderais ali, as leis de Dalton, tá? Por que isso, né? Lembra do modelo de Dalton? O primeiro modelo atômico que nós temos é o modelo científico. Ele diz que os átomos são esferas maciças, né, que são indestrutíveis, incriáveis e indivisíveis, tá? Então, se são indestrutíveis e incriáveis, quer dizer o quê, né? Quer dizer que o número de átomos que existem sempre existiu.
ok? Então, para Dalton é isso, tá? Claro que na realidade não é bem isso que ocorre, tá? Mas a gente pode pensar como sendo os átomos são eternos, ok? Bom, se os átomos são eternos, quer dizer que o número de átomos que eu tenho antes de uma equação é o mesmo número que tem depois. Tem que ser igual. E para isso a gente faz o balanceamento para garantir que isso vai ser igual. Então, assim, ó, o que nós vamos ter, né? A gente sempre vai pegar e fazer o seguinte, ó. Nós vamos olhar o número de elementos que tem de um lado e de outro da equação, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o sódio, tá? Quantos tem? Somente um, só tem um indicado embaixo dele. Do outro lado também tem que ter somente um. E eu tenho aqui do outro lado, ó, somente um também, ok? Então, o sódio, né, ele já teria um de cada lado, então ele está certo, ok? Agora, pegar outro elemento, pega, por exemplo, aqui ó, o cloro. O cloro tem um aqui, né, do lado aqui dos reagentes e um do lado do produto, tá? Aliás, eu não coloquei escrito aqui, né? Mas nós sempre temos, ó, né, aqui do lado esquerdo, né, são os meus reagentes, tá? E, né, do lado direito aqui, nós temos os produtos. Então, o número de átomos que tem de cada lado tem que ser igual sempre, ok? Então, como eu mostrei aqui, né, o cloro, só tem um cloro aqui, só tem um indicado aqui embaixo. Ó. Quando não tem nada embaixo na fórmula, né, é um. E aqui né, no NaCl também, ó, só tem um. Então, ele também está ajustado. Tá? E o H, né, por exemplo, vamos contar os Hs agora. Tem um H aqui e um H aqui. E na água ó, tem dois Hs. Então também está ajustado. Nós vamos contar sempre assim, né? Um H que eu tenho né, aqui, né? Mais um H que está aqui, dá os dois Hs que são indicados ali na água. Ok? Tá? Bom, então o H está ajustado também. E o oxigênio ó, também está ajustado. Né? Só tem um oxigênio aqui no NaOH e só tem um oxigênio na água. Tá? Então também está ajustado. Isso significa que ela está pronta. Na real, quando a gente não precisa ajustar nada, tu considerou na real que aqui na frente era 1, aqui na frente é 1, aqui também é 1 e aqui também é 1. Tá? Eu vou deixar tudo 1 assim, para a gente saber que na real, né, quando tu não ajusta, tu está colocando tudo 1 na frente mesmo, tá? Vamos pegar uma outra agora que não feche mesmo os números dos dois lados, ok? Ver o que acontece. Vamos pegar uma outra reação, também uma reação simplesinha, nada muito complicado. Deixa eu só... Peraí. Aqui, tá. Então vamos pegar agora assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta preta. Se ela fosse essa reação aqui, ó. Vamos pegar de novo NaOH, tá? Simplesinho as primeiras, só que agora mais H2SO4, tá? Deixa eu só apagar aqui. H2SO4, formando. Só um pouquinho, eu já leio a pergunta ali. Tá. Ah, o Gabriel perguntando. Aquele outro quadro, o outro quadro tá com um problema, tá? Esse aqui eu não sei se como é que fica para vocês aí a visualização, tá com esse quadro aqui. Aquele outro quadro tá aqui, só que não tá funcionando direito. Tem algum problema, não sei se é com ele ou se é ele com o Zoom, né? Porque eu consigo usar ele, só que não consigo transmitir no Zoom direto. Então aquele outro quadro deu problema. Tá, ele tá instalado aqui ainda, em algum lugar, tá? Só que não tá funcionando direito, certo? Porque eu estou usando esse daqui, né, que é um pouquinho diferente, tá? Não sei se tiver algum problema de visualização com ele, ou se der alguma coisa, não gostei que ficou as linhas embaixo. As linhas eu posso tirar. Até eu deixei as linhas hoje porque aqui no caso quando eu vou inserir página aqui, dá para inserir qualquer tipo de página, quadriculado, linha, até claves aqui para fazer desenho de fazer coisa de música, tá? E a página plana. Só que eu deixei com as linhas aqui até porque como a aula ia ser para ajustar coeficientes, fica mais tranquilo escrever as equações nas linhas, tá? Mas depois eu vou salvar em PDF igual, tá? Eu consigo exportar para PDF e tu fica com o formato dele assim daí, tá? Bom, aqui, né?
Tá, essas equações, né, eu tô dando elas prontas, tá? Em geral aqui, algumas delas tem que saber montar, ok? As de combustão, por exemplo, em geral tem que saber fazer a equação. Aí eu mostro depois como é que se cria ela. Nesse caso aqui, eu tô pegando, né, uma base mais um ácido, certo? Então, se eu tenho uma base mais um ácido, sempre gera sal e água. Por isso que todas elas estão formando água nesse caso aqui, certo? Então, né, sempre, né, ácido mais base vai formar sal e água. Como para nós agora aqui, né, por enquanto interessa somente o balanceamento, então não tô, né, a gente não está criando a equação vem pronta, a gente só tem que fazer o balanceamento para poder entender depois como é que funciona, né, o cálculo estequiométrico, beleza? Tá, mas quando eu vou mostrar daqui a pouco uma equação de combustão, daí a combustão tu vai ter que saber fazer, tá? Essa é cobrada que saiba montar a equação. Então, agora aqui eu tenho que fazer, né, o balanceamento, tá? Para balanceamento, eu tenho uma dica, assim, né, que quais elementos, né, porque agora eu vou ter que fazer o balanceamento aqui, né, e essa não vai dar tudo 1, tá? Então, assim, ó, tu teria que ajustar, né, dos dois lados, né, o lado aqui, o meu reagente tem que ficar com o mesmo número de átomos que tem no produto, ok? Então, o reagente e o produto tem que ficar com o mesmo número de átomos. O que acontece? Quem que eu vou contar primeiro? Eu conto primeiro, né, o enxofre, né, eu conto primeiro o sódio, quem que eu vou contar primeiro? Bom, tem uma regrinha que diz o seguinte, ó. Primeiro, tá, a gente começa pelo metal, ok? Então, assim, ó, o melhor é começar pelo metal primeiro. Metal. Depois, né, tu vai para os não metais. Vou colocar como ametal, tá? Se tiver carbono, tu vai para o carbono depois. Se tiver hidrogênio, para o hidrogênio e deixa por último o oxigênio, tá? Essa regrinha aqui, até o pessoal chama ela de macho. Não, você deve ter ouvido falar já isso aqui, quem já viu ajuste de coeficientes. Ó, porque fica assim, né? Tá? Fica macho escrito, tá? Mas, né, por que começar por metal, depois por ametal, que não seja, né, carbono, hidrogênio e oxigênio, e depois deixar pro final aqui, né, o oxigênio? Na real, essa ordem é conforme os elementos que aparecem menos, tá? Aparecem em menos compostos. Porque, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio, se eu for olhar ele aqui, né, ele aparece em todos os compostos. Olha só, né? O NaOH tem o oxigênio, o ácido sulfúrico tem oxigênio, aqui do lado tem oxigênio, e na água também tem oxigênio. Então fica difícil ajustar ele como ele aparece muitas vezes, tá? O mais fácil é ajustar pelos elementos que aparecem em menor uh, aparece menos repetido de cada lado, né? E o metal geralmente não aparece em todos os compostos. Então, por exemplo, aqui o sódio, ó, nós só temos ele em dois lugares, ó. Um lugar antes, né, no reagente, e um lugar depois. Então, melhor é ajustar ele primeiro. Bom, vamos ajustar então o sódio. Como é que a gente faz com o sódio? Desse lado aqui, eu tenho um sódio só. Tá? Tu vê embaixo aqui, eu só tenho um escrito aqui. Tá? Quando não tem nada, né, é um, ok? Então aqui só tem um sódio. E esse lado aqui, ó, tem dois sódios. E eu tenho que deixar os dois com a mesma quantidade. Como é que eu faço isso, né? Eu posso pegar desse lado aqui do reagente, colocar um 2 aqui na frente. O número que eu escrevo na frente, ele multiplica toda a substância. Então agora, colocando esse 2 na frente aqui, ó, significa o quê, né? Significa que eu tenho dois sódios, mas também vou ter dois Os e vou ter dois Hs. Tá? Ele vai multiplicar tudo que vem na substância, como se fosse um parêntese na matemática, tá? Ele multiplica tudo. Então, assim, ó, vou apagar aqui, coloquei um 2 ali. Como agora tem dois sódios, quer dizer que no produto, aqui na frente agora, ó, tem que ser um. Então, vou deixar até um escrito aqui. Por quê, né? Porque daí o 1 vezes aquele 2 ali, ó, tá? Vai dar 2. E esse lado aqui eu tenho o quê, né? Tenho 1 aqui embaixo, então vou ter ó, 2 vezes esse 1 aqui, que vai dar 2, ó. E aí o 2 é igual a 2, ok? Aí, fechou, ok? Bom, vamos apagar aqui. Então, o 2 ali, ajustei o sódio, ok? Sódio tá certo. E agora o que eu tenho que fazer? Vamos pro próximo. O metal acabou, né? Agora o ametal. Como é que fica o caso do ametal? Não pode ser hidrogênio e oxigênio. Então, sobrou o enxofre. Vamos contar, né? Aqui tem um enxofre só. E aqui eu tenho que cuidar porque já tem um número na frente.
né? Tem que pegar o 1 que aparece embaixo do enxofre e multiplicar pelo 1 que já apareceu ali. Então, 1 vezes 1 dá 1, então tem um enxofre só. Então, o enxofre tem um só, do outro lado também tem um, então ele está ajustado. Mas, né, para facilitar, eu vou colocar o 1 aqui na frente do ácido sulfúrico. Tá? Então, tenho 1 agora na frente do sulfúrico e tenho 1 aqui na frente do sal. Tá? O enxofre agora ficou certo. Depois, o próximo é carbono. Carbono não tem, tá? Nenhum deles aqui tem carbono. Beleza, pula para o próximo. Hidrogênio. E aí, quantos hidrogênios eu tenho? Bom, aqui eu não apaguei a setinha ali. Vamos contar agora os hidrogênios. O que eu tenho de hidrogênio? Aí, cuidado. O hidrogênio está aqui e está aqui. Tem um 2 aqui na frente do NaOH. Então, o 2 tem que multiplicar o 1 que aparece embaixo do hidrogênio. Então, aqui vai dar 2. Mais, e aqui tem o 1 na frente que multiplica pelo 2 hidrogênio. 2. Então, eu tenho no total aqui, ó, 4 hidrogênios. Tá? E do outro lado, eu tenho, né, o quê? Não sei o número que vai na frente da água ainda, mas aqui eu tenho um 2. Então, o número que está na frente da água tem que multiplicar por aquele 2 ali para dar quanto, né? Para dar 4, para ficar igual. Tá? Então, que número eu vou ter que usar aqui na frente? Eu teria que colocar um 2 aqui na frente. Porque daí o 2 vezes o 2 da água vai dar 4 hidrogênios. Certo? Então, vamos apagar aqui esse esqueminha. E aqui na frente da água, então, vai ter que ser, né, um 2. Bom, ajustei a água. E agora, né? Agora eu teria que ajustar o oxigênio. Mas olha só, né? Todas as substâncias já têm número na frente. Não tem mais aonde colocar número para coeficiente. Então, quer dizer que o ajuste acabou. Tá aí os oxigênios. Os oxigênios têm que estar correto. Vamos contar o oxigênio mesmo assim, né? Para ver se está correto. Aqui tem um oxigênio só. Embaixo tem um. Então, aqui é 2 vezes 1. Sempre vezes o número da frente, tá? Aqui dá 2. Aqui tem 4 oxigênios. 1 vezes 4 dá 4. Aqui eu tenho um mais aqui da equação. 2 mais 4. E do outro lado eu tenho o 1 vezes o 4 que aparece ali, que dá 4. O 2 vezes o 1 da água que está aqui, ó, que vai dar 2. Tá? E ali eu tenho um mais da reação. E aí, 2 mais 4 tem que ser igual a 4 mais 2. E fechou, né? 2 mais 4 é 6. E do outro lado, 4 mais 2 também é 6. Feito, fechou o oxigênio. Ok? Isso é balanceamento de equações químicas. Vamos tirar aqui tudo, tá? Certo? Então, tá balanceado. Certo? Alguma dúvida aqui no geral, assim, do balanceamento, né? Tá? Espera só um segundo, eu já volto aqui. Deixa eu dar pausa aqui. Pronto, de volta. Então, ficou alguma dúvida no balanceamento? Como é que funciona? Tá? Vamos pegar uma outra. Vamos pegar agora, tá? Uma combustão, tá? Aliás, vou pegar outra de neutralização antes, só para mostrar um caso assim com números um pouquinho diferentes, tá? Então, assim, vamos pegar uma outra equação. Agora eu vou pegar NaOH, vou pegar esse aqui. Vamos pegar CaOH2, tá? Mais H3PO4, formando Ca3PO4, 2
mais água, tá? E aí, como é que ficam agora os coeficientes, né? Bom, vamos lá, vamos seguir então essa regrinha que eu botei no cantinho aqui, né? Primeiro o metal, depois o ametal, o carbono, o hidrogênio e por fim o oxigênio, tá? Então, olha só. Um detalhe assim, tá? Que o Enem, por exemplo, ele não vai cobrar, tá? Que tu coloque os coeficientes. Mas, né, tu tem que saber ajustar coeficientes para poder fazer estequiometria, certo? Esse que é o detalhe aqui. Então, né, na estequiometria, a gente precisa da reação. E essa reação tem que estar balanceada, sempre. Tá? Então, né, o problema todo, né? Assim, problema não, mas o que geralmente acontece é o pessoal errar ou esquecer de fazer o balanceamento e aí errar em estequiometria. E sempre tem, né, uma alternativa na prova que bate a resposta, tá? O valor que tu vai encontrar lá com quem não balanceou ou fez um balanceamento errado. Então, às vezes tu esquece de fazer, enfim, ou não faz balanceamento e acha uma resposta na questão. E essa resposta, claro, tá errada daí porque, né, cometeu um erro, né? Tá? Não pode, né, fazer estequiometria sem fazer balanceamento. Então nós temos aqui, né? Vamos começar de novo pelo metal, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou ajustar então primeiro o metal aqui, tá? Até eu vou usar cores agora aqui, fica mais fácil. Vamos pegar o metal primeiro em vermelho. Cadê o metal? O metal tá aqui. É o cálcio e ele tá aqui do outro lado, tá? Tem que ficar igual dos dois lados. Como é que eu faço? Um lado aqui eu tenho um só, porque aqui embaixo aparece nada aqui, ó, é quando tem um embaixo, tá? Se não tem nada, é um, ok? Vou tirar daqui. Então tem que ajustar o cálcio. Tem um aqui e tem 3 do outro lado, ó. Então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que colocar um 3 aqui na frente, ó. Coloco um 3 aqui. Só que ao colocar o 3 aqui, ó, o que aconteceu, né? O outro lado agora, obrigatoriamente, tem que ter um aqui na frente. Concordam? Por quê, né? Porque agora ficou, aqui embaixo é 1, lembra? Então, ó, 3 vezes 1 aqui, deu 3. E aqui 1 vezes 3, deu 3. Então, né, 3 igual a 3, ajustei. Beleza. Tá? Ajustei, então, né, o cálcio ali. Só deixa eu fazer o seguinte, tirar a setinha aqui. Então, aqui vai ter que ser 3 e aqui vai ter que ser 1. Ok, ajustei o metal. Agora vamos pegar o nosso ametal. Quem é o ametal no nosso caso aqui, né? Vamos pegar o P aqui, ó. Eu tenho P aqui e tenho P aqui, ó. Só que agora esse P tem que ficar igual aos dois lados, né? Desse lado aqui do reagente, ó, só tem um mesmo, porque na frente eu não sei ainda, para mim é um aqui, né? Então só tem um. Agora, quantos P's tem no produto? Tem o número da frente e tem um parênteses e tem o número de dentro. Tem que multiplicar tudo, ok? Então olha só, né, como é que fica. Aqui dentro, ó, tem um. Deixa eu só apagar aqui a setinha, tá? Então, aqui, né? Vamos contar primeiro lá no produto. Então, nós temos, ó, aqui dentro tem um, ok? Esse um de dentro multiplica o parênteses. E o resultado multiplica o que está na frente. Certo? Então, aqui é 1 de dentro do parênteses, vezes 2 dá 2, vezes 1 lá da frente, deu 2. Certo? Então, né, o que está dentro multiplica o do parênteses, depois multiplica o que está na frente. Ok? Então, tem 2 P's no total aqui. Vou apagar aqui. Então, se tem 2 P's, no reagente também tem que ter 2. Então, aqui na frente vai ter que ser 2. Ó. Porque agora, né, 2 vezes 1 aqui, deu a mesma coisa que o 1 vezes o 2 vezes o 1 lá de dentro. Tá? Deu 2. Ok? Então, tá certo ali. Agora, o próximo a ajustar vai ser quem, né? Agora, o nosso próximo seria o carbono, não tem carbono, então o próximo é o hidrogênio. Vamos contar os hidrogênios. De novo com parênteses, ó. Aqui dentro tem 1, esse 1 é vezes o 2 e o resultado é vezes o 3 lá da frente, tá? Porque o 2 foi para a direita. Esse 2 tu fala aqui, que tem aqui, é para poder ficar 2 P's, tá? Tu nunca pode alterar o número que aparece ali de baixo, ok? Esse número tu não pode alterar, tá? Então, o que acontece? Tu tem que colocar o número na frente da substância sempre.
ok? O número nunca pode ir dentro da substância, é sempre na frente, tá? Os coeficientes, né, eles são os números que vão na frente, eles indicam a quantidade daquela substância que eu tenho ali. Certo isso? Então, sempre na frente, tá? Ah, o do parênteses. Não, mas aqui tem mais, né? E aqui na frente esse do Ca3PO42, já tem o 1 na frente, né? Aqui já tem o 1. Eu não posso mexer mais nesse 1, tá? Por isso que eu coloquei o 1 ali, né? Esse 1 tá ajustando o cálcio. E só pode ter um lugar que ajusta, né? Eu não posso colocar dois números na frente de uma substância. Só pode ter um coeficiente. Então, né, eu coloco aqui. E aqui, ó, entre o parêntese e coisa, não tem espaço. A substância é inteira, Ca3PO4. Então, eu não posso nunca, tá, colocar um número aqui no meio, aqui, ó, tá? Colocar, por exemplo, aqui, né? Eu quero que fique, sei lá, 2, colocar um 2 aqui no meio, assim. Ó, nem cabe ali, né? Tá? Isso eu não posso fazer, ok? Opa, acho que apaguei um número ali, né? Então, o A metal estava em verde, se eu colocar de volta aqui fica então um 2 aqui na frente, tá? Sim, afeta. O 3 na frente do Ca, ele vai afetar toda a substância. É que isso aqui, ó, deixa eu marcar de amarelinho ali, né? Isso aqui, ó, é uma coisa só. O número da frente multiplica toda ela, tá? Então, se eu colocar um 3 aqui na frente, ó, ele multiplica o cálcio, multiplica o oxigênio, multiplica o hidrogênio, multiplica tudo, certo? Tá? Então, ó, ali, opa, apaguei o 3 de novo. Vou colocar o 3 de volta. 3 não, 2 aqui, né? Certo? Eu vou só ajustar esse H e depois vou mostrar alguns exemplos, tá? Só com coeficientes. Então, olha só. Se eu pego agora, para ajustar os Hs, vamos contar todos os Hs que tem, né? Vamos fazer ele de azulzinho agora aqui, vamos contar os Hs, tá? Como é que eu conto os Hs? Aqui, ó, tem um H dentro do parênteses, que tem que multiplicar por 2, tá? Mas, né, a substância está multiplicada por 3, então tem que multiplicar por 3 também. Então, no total aqui, eu tenho 6 Hs, tá? Vão ser 2 aqui, né, mais vezes o 3 à frente, dá 6 Hs. Aqui também tem H, ó. Então, aqui também, ó, 2 vezes 3, aqui também tem 6 Hs, e tem o mais da reação. Então, é 6 Hs mais 6 Hs, eu tenho 12 Hs. Quanto tem no produto? Tem um 2 só ali, ó, né? Mas não tem nada na frente. Então, que número tem que colocar na frente, né? Para que isso aí dê 12? Eu vou ter que colocar um 6. Porque agora, se eu fizer o 6 vezes o 2, vai dar 12 Hs. E aí fica igual. 6 Hs mais 6 Hs, né? Vai dar o total de 12 Hs. Aí, fechou. Ok? Então, tá. Então, vai ter que ter um 6 na frente da água ali para poder fazer o balanceamento. Tá? Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho ali. Opa. Depois eu coloco de novo. Eu vou colocar embaixo agora uns exemplos aqui, ó. Então aqui fica 6 aqui na frente, tá? Ela tá balanceada. Os oxigênios, tá, estão certos. Se tu contar os oxigênios aí, tu vê que não precisa balancear, tá? Quer ver? Vamos contar os oxigênios de cada lado. Aqui, ó, é 3 vezes o quê, né? Aqui tem um oxigênio. Dentro do parênteses, ó, é um oxigênio, vezes o 2 à frente, vezes ali o 3 aqui da frente do coeficiente. Então, é 6 Os. E aqui é quanto, né? É 2 vezes o 4 ali, ó, dá 8 Os. E do outro lado, eu tenho 4 vezes o 2 aqui, vezes o 1 lá da frente. Tenho 8 Os. E aqui na água tem 6 vezes 1, só da água, tem 6. Tá, e se eu somar 8 mais 6, é igual a 6 mais 8. É a mesma coisa. Tá? Então tem 14 Os de cada lado. Vê que não precisou, né, balancear o O, porque tinha igual dos dois lados. Certo isso, tá? Bom, deixa eu apagar aqui esse rascunho. Olha só. Eu vou colocar agora aqui, ó, certo? Alguma dúvida aqui ainda, tá? Então, o número que está na frente, tá? Ele sempre multiplica a substância inteira. Vou colocar aqui algumas observações, não, sem ajustar coeficiente. Então, só
um asterisco assim, vai ficar de exemplo. Ó. Se a minha substância, por exemplo, ali for o H2SO4, ó, o que nós temos dentro do H2SO4? Concorda que dentro do H2SO4 existe dois Hs, né? Existe dois Hs. Existe um S e existe 4 Os. Concordam comigo? Dois Hs, né? Um S ali e 4 Os, tá? Isso existe dentro do H2SO4. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, H2SO4 é isso aqui. Agora, se eu pego o mesmo H2SO4, tá? Ó, ficou feio aqui. Então, eu pego o mesmo H2SO4, mas agora eu coloco um 3 aqui na frente, ó. Certo? O que eu tenho de elementos agora aqui? Então, agora, o que vai acontecer? Agora são 6 Hs, tá? 3 enxofres e 12 oxigênios, certo? Mas, olha só, né? A substância continua sendo exatamente a mesma. Ó. Continua sendo o ácido sulfúrico. Ela é exatamente igual a essa daqui, tá? Essas duas substâncias são iguais. Só que daí, claro, se eu tenho uma só delas, né? Eu tenho 2 Hs, um S e 4 Os. Mas se eu tenho 3 vezes ela, é eu multiplicar por 3 todos os elementos que ela tem. Então, se tem um parênteses, também vai modificar, quer ver? Vamos pegar um que tenha parênteses. Ó, vamos pegar um com um parênteses. Então, deixa eu só vamos colocar esse exemplo aqui do sulfúrico. Bom, deixa assim embaixo, não tem problema. Mas vamos pegar um que tem agora parênteses, tá? Para vocês ficarem um exemplo aqui com parênteses. Então, assim, deixa eu ver um que tenha parênteses. Vamos pegar até esse aqui, ó. Vou pegar aquele que eu coloquei antes lá em cima, né? Ca3PO4 2, ó, tá? Quantos elementos tem em cada um, certo? O que nós temos, ó, de cada um aqui? Ó? Tem 3 cálcios, então tem 3 CAs, tá? Então eu tenho 3 cálcios. Cadê aqui? Ó? Quantos P's eu tenho? Né? Tem 2 P's, tá? Por causa do parênteses, e tem 8 Os, tá? O Guilherme perguntando para que serve o balanceamento, né? Tá, vamos ver, tá? Isso é por causa da estequiometria. Ele serve para a estequiometria, tá? E a gente faz o balanceamento para garantir que nenhum átomo tenha sido criado nem destruído, certo? Porque não pode. Então, o número de átomos que tem antes de uma reação tem que ser o mesmo número de átomos que tem depois, tá? E os átomos têm que ser os mesmos. Então, não pode mudar, tá? Para isso que serve, então, o balanceamento, ok? Então, aqui, né, esse caso aqui, ó, o que acontece, né, se tu multiplicar ela por um número, até eu fazer diferente do exemplo de cima. Vamos colocar aqui na frente agora um, sei lá, um 4. Vamos supor que aqui na frente aparecer um 4. O que acontece se eu botar um 4 ali? Quer dizer que esse aqui vai ficar vezes 4, esse aqui vai ficar vezes 4 e esse aqui vai ficar vezes 4. Tá? Então, quanto vai dar isso aí? Ó? Então, se eu coloco um 4 na frente, agora, na verdade, eu tenho 12 cálcios, né? Na verdade, eu vou ter, ó, 8 fósforos e eu vou ter, né, 32 oxigênios, ó. Certo exemplo aqui, porque né, eu estou pegando aqui, né, ó, o 4 vezes o 2 dá 8, daí vezes o 8, o 4 da frente dá 32. Então, o número da frente, né, ele multiplica a substância. Ele nunca pode alterar a substância, tá? Ele vai só pegar o número de vezes que ela aparece. Beleza, é isso? Tá? Bom, vamos adiante, vamos para outro balanceamento. Até aqui, beleza? Deixa eu salvar aqui. Bom, vamos seguir. Outro balanceamento. Ó. Vamos pegar, tá, uma reação de combustão. As de combustão, tá, tu vai ter que saber montar ela. Então depois eu mostro uns truquezinhos de como montar uma reação de combustão. Mas como é que ela aparece em geral? Ó? Ela vai estar assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, essa substância aqui, ó.
Vamos pegar C2H6O mais O2. Olha, peguei logo uma exceção já direto. Vamos pegar C2H6. Vou pegar C3. C3H8, tá? Mais O2. E isso vai formar CO2 mais água. Tá? Então, essa é a nossa equação, certo? Vamos fazer o balanceamento. Então, agora, né, o detalhe, não tem metal, né? O ametal já começa direto pelo carbono, né? Então, tu vai pegar direto o carbono, depois o hidrogênio. Então, aqui na combustão, né, como é que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos contar os carbonos, certo? Vamos pegar o carbono, aí depois a gente ajusta o hidrogênio e deixa para o final daí, né, o oxigênio, certo? Vamos seguir essa sequência ali. Então, primeiro vamos pegar o carbono. Quantos carbonos tem de cada lado? Aqui, carbono tem 3, ó, tá? E do outro lado, o carbono está aqui no CO2, tem um só. Então, como funciona? Vamos pegar 3 do carbono, então tem que ter 3 dos dois lados. Coloca 3 na frente do CO2 e deixa 1 aqui na frente do C3H8. Beleza, cada lado agora tem 3 carbonos. O carbono está ajustado, tá? Porque daí, né, 1 vezes 3 aqui ó, é 3, e aqui 3 vezes 1 é 3 também. Ajustamos o carbono. Próximo elemento é o hidrogênio. Hidrogênio, aqui tem 8, que eu tenho que multiplicar por 1 ali na frente, né, tá? Então aqui eu tenho 8 vezes 1, que vai dar 8 Hs, e aqui na água eu ainda não sei. Bom, se são 8 Hs, que número tem que multiplicar a água, né? Eu tenho que multiplicar a água por 4, porque daí 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Então, né? Vamos apagar aqui. Vamos colocar, então, 4 na água. Ajustei a água. Só que agora eu vou ter que ajustar o oxigênio. O oxigênio não ficou mais automático como era antes. Então, agora, por quê, né? Como é que eu sei que tem que ajustar o oxigênio? Porque aqui na frente ainda falta um número, ó. Então, vou ter que preencher aqui na frente do oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho de cada lado? Tá? Então, ó, aqui eu tenho 3 vezes 2, ó, dá 6 Os. E aqui eu tenho 4 vezes 1 ali, né, que é um oxigênio na água. Aqui eu tenho 4. 6 mais 4 aqui, ó, deu 10. Então tem 10 oxigênios. Nesse composto aqui eu não tenho Os. Os Os são só aqui. Só que aqui eu tenho que ter o quê, né? Um número aqui na frente, vezes 2, para dar 10. Que número é esse? Bom, 5. Tá? Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, já sei que número vai ser. Deixa eu só colocar ali, então, agora. Então, aqui eu já sei que é 3 vezes 2 dá 6, mais o 4 da água dá 10. Então, vai ser 5 oxigênios ali. E agora eu tenho, né, os 5 oxigênios, fechou. Tá aí, né, balanceada a minha combustão. Ok, tá? Alguma dúvida aqui? Né? Então, fechou, né? Todos os elementos têm a mesma quantidade. Bom, vamos pegar outra. Tá um pouquinho mais complicado. Vou complicar só um pouquinho mais. Agora vamos pegar esse aqui, ó. C4H10 mais O2, formando CO2 mais água, tá? Bom, basicamente o que a gente tem que fazer, né, é a mesma coisa. Vamos ajustar primeiro o carbono, tá? Então vamos pegar carbono. Aqui tem 4 carbonos, o outro lado tem só 1. Né? O que eu tenho que fazer então, para deixar igual, o lado que tem 1 eu multiplico por 4, o lado que tem 4 eu multiplico por 1. Aí 1 vezes 4 dá 4 e 4 vezes 1 também dá 4. Ajustei o carbono, ok? Então, né, o carbono está ajustado. Beleza. Vamos ajustar agora os Hs. Aqui eu tenho 10 Hs, né? Vezes 1 aqui vai dar 10 também. Tá? Então aqui, né? 10 vezes 1. E o outro lado eu tenho o 2 ali. Então como é que eu faço ficar igual, né? Tem que dar 10 também, então eu vou fazer a água vezes 5. Se eu considerar, então, 5 águas, agora eu tenho 1 vezes 10 ali é 10,
E aqui o 5 vezes 2 é 10. Ok? A água está ajustada. Tá, então. E agora? Agora tem que ajustar o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho que ter? Então, aqui desse lado, né, eu ainda não sei, ó, quantos oxigênios eu vou ter, tá? Então, tem que ajustar por esse lado aqui. Quantos oxigênios tem nesse lado? 4 vezes 2 aqui dá 8, mais 5 vezes 2 vai dar 10, certo? Deixa eu ver se está certo isso que eu fiz aqui. Uhum. Então, 10 mais 8 aqui, o total aqui dá 18. Né? Então, quantos Os eu preciso? Né? Tem que dar 18, então um 9 aqui na frente resolve. Certo? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Só vou ver rapidinho. 2, 10. Claro que eu fiz errado. Ó, vamos de novo. Quer ver que eu fiz errado? Aqui é 4 vezes 2, aqui dá 8. E aqui é o oxigênio, estou contando, não o H, né? Ó, o oxigênio é um só. 5 vezes 1 aqui dá 5. Beleza? Eu tinha contado os Hs, ó, tá errado, tá? Então, 4 vezes 2 aqui dá 8 Os. E 5 vezes 1, 5 Os. Certo? 8 mais 5 deu 13. Tá? E agora? Eu tenho que colocar um número aqui na frente, que vezes 2 dá 13. E aí? Que número eu coloco na frente? Certo? Tá? Isso, acho que o que o João me avisou agora ali é o que eu tinha feito antes de errado, né? Tá? Ver se é isso mesmo. Né, aqui são 5 oxigênios, mas tem mais os 8 oxigênios do CO2. Certo? Já arrumei ali. Ok? E agora? Agora temos então, né, 13 oxigênios. Como é que eu deixo 13 ali na frente? Bom, vamos fazer um modo matemático primeiro. Eu teria que ter um x aqui na frente, né? Então, esse x vezes 2 dá 2x. Esse 2x tem que dar 13. Então, olha só, né? 2x igual a 13. Esse x deveria ser, então, 13 sobre 2, tá? Esse x, se tu for calcular, é 6,5. Só que nós temos um probleminha, tá? Não se usa, tá? Número com vírgula para coeficiente. Certo isso? Então, a gente não usa número com vírgula para coeficiente. Tu não pode arredondar. Tem que ser número exato. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que usar a fração. Ok? Então, na frente ali, ó, vai ter que ser 13,5 o coeficiente dela. Certo? Então, eu só vou recopiar ela aqui para ficar mais bonitinho. Então, nós temos, ó, né, o C4H10, tá? Mais O2, formando CO2 mais água, tá? Nós tínhamos achado ali, então, vou colocar aqui em vermelho de novo. Aqui era 1, aqui tínhamos achado 4, né? Depois o 5 aqui do hidrogênio. E aí, quando foi ajustar agora o oxigênio, é que deu problema, que deu 13,5. Então, aqui na frente vai ficar 13,5. Certo? Fica fração. Ok? Fica fração. Então, eu coloquei um X ali, né, só para facilitar o cálculo, porque assim, ó, claro, não vamos fazer isso o tempo todo assim com um X, né? Mas o que acontece? Tu tem que saber qual número que tu coloca ali na frente para que o número de oxigênios dê 13, né? Que número tem que colocar para dar 13? Tem que lembrar que é sempre vezes 2. O número vezes 2. Então, não posso colocar 13 na frente do oxigênio. Porque se eu colocar 13, vai dar 13 vezes 2, dá 26 oxigênios. Certo? Então, né, para achar o número certinho, eu coloquei como X, só para a gente poder mostrar aqui como é que faz o balanceamento, tá? E aí eu achei que o número tem que ser o 13,5, tá? E aí ele vai fechar. Quer ver? Vamos contar os oxigênios dos dois lados, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha só, contando os oxigênios dos dois lados. Quantos oxigênios eu vou ter aqui, ó?
aqui vai ser o 13 meios vezes 2. Quanto é 13 meios vezes 2? Né? Tu vai simplificar aqui o 2 com 2, ó. Isso aqui dá 13, certo? Então, ó, fechou. E o outro lado tinha quantos oxigênios? Ó? Tinha 4 vezes 2, que é 8, mais o 5 vezes 1, que é 5, que dá 13. Ó, fechou os dois lados, tá? 13 igual, né, a 13. Fechou? Certo? Era só para deixar os dois lados iguais. Certo? O que eu não posso fazer é colocar 6,5 na frente do oxigênio, tá? Não se pode usar coeficiente com vírgula. Então, ali vai ter que ser 13,5, tá? O que eu prefiro pensar é sempre assim, quer ver? Vamos voltar naquela anterior lá. Essa primeira que a gente fez, que eu botei 5 na frente do oxigênio para fechar. Concorda comigo? Eu vou só fazer aqui uns rascunhos, depois eu apago. Mas quantos oxigênios eu tinha no produto? No produto eu tinha 3 vezes 2, 6. E aqui 4 vezes 1, 4. Opa, igual não. 6 mais 4 deu 10. Então quer dizer que do outro lado eu precisava de 10 também. Mas o oxigênio vem de 2 em 2. Ó. Aqui também é como se eu pensasse um x na frente, né? Seria 2x igual a 10. Ó. Então x é igual a 5. Ok? Daí que saiu esse 5 aqui da frente. Ó. Certo? Tá? Só que tu pode pensar também assim. Ó. Se tem um 2 na frente aqui, ó, quer dizer que é sempre fração sobre 2. Né? Então, o número que eu preciso é 10. Então, o que eu teria que colocar na frente do O2? 10 sobre 2. Só que 10 sobre 2 é, né, 5. Então, fechou bonitinho. Agora, nesse outro caso aqui, deu 13. Então, eu teria que pensar em 13 sobre 2. E 13 sobre 2 não dá para dividir. Então, eu deixo 13 sobre 2. Tá? Então, né, eu penso sempre em fração sobre 2, quando é para colocar na frente do oxigênio. Ok? Então, se eu precisar de 5 oxigênios, eu vou colocar 5 sobre 2. Se eu precisar de 15 oxigênios, eu vou colocar 15 sobre 2. Agora, se eu preciso de 12 oxigênios, eu vou pensar em 12 sobre 2. Opa, 12 sobre 2 é 6. Então, eu coloco 6. Certo? Mas sempre pensa em sobre 2. Se der para dividir, aí tu divide. Se não, fica uma fração. Tá? Então, aqui, né, vamos ter que deixar assim o 3 sobre 2 mesmo. Beleza? Tá? Eu vou deixar esses rascunhos aqui, né, anotado. Salvar para vocês depois. Ok? Então, né, isso é balanceamento, tá? Vai aparecer, vai continuar aparecendo balanceamento, tá? Então não vamos ficar presos aqui só nesse balanceamento. Mas vamos precisar dele dentro da estequiometria. Então vamos começar logo os cálculos químicos, né? Tá? E aí depois vamos ver que toda hora a gente vai ter que fazer balanceamento, enfim, a gente vai treinando junto já daí, tá? Bom, o que nós temos agora, né, para ver? Cálculos químicos, tá? Vamos entrar nos cálculos. Bom, cálculos químicos. O que seria cálculos químicos, né? Aí é o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai ter que ver alguns conceitos, né? Que tem massa molar, coisa assim, né? Quantidade em mols, para daí entrar na estequiometria. Por que serve a estequiometria em si? É como se fosse, por exemplo, assim, ó, uma receita que tu tenha em casa para fazer alguma coisa. Por ter uma receita de bolo, né? É uma receita. Então, no caso lá, para receita de bolo, tu tem o quê, né? Tu vai ter uma quantidade lá que tem que usar de farinha, tantos ovos, não sei o que lá, fermento. Tem todas as quantidades direitinho. Aquela é a receita. Se tu seguir aquelas proporções, vai dar lá um bolo, tá? Aqui nós temos receitas, né? Seria um pouquinho diferente, ó. Vamos olhar para essa equação aqui, ó. Vamos pegar aqui essa primeira que a gente viu aqui, NaOH mais HCl. Ela está formando NaCl e água. Então, isso é meio que uma receita de como fazer NaCl e água. Tá? O que tu precisa para fazer NaCl e água? Precisa de NaOH e HCl. Certo? Tendo aqueles dois ali, eu consigo fazer NaCl e água. Então, a ideia das equações químicas, né, elas te mostram como que tu pode fazer aquela substância, como é que ela é formada.
né, a partir de outra substância. E vamos calcular o quanto precisaria de cada um, né? Tu sabe, então, ali, para fazer o sal de cozinha e água, tu precisa do NaOH e HCl. Mas quanto? Tá? Da mesma forma que para fazer um bolo, lá, tu pode saber, por exemplo, que precisa de farinha, ovos, água e o fermento. Mas quanto de cada um? Tá? É na mesma quantidade? Eu vou colocar todos eles na mesma quantidade e isso vai sair um bolo? Né? Não, vai ser uma coisa, né? Tudo na mesma quantidade. Então, né, tem as proporções. E para poder, né, ver essas proporções, tem os cálculos químicos. Porque tu vai saber que na prática aí tu mede, por exemplo, lá o teu fermento, tu usa ele em pacotinho. Não, supor, ou em colheres. Desculpa. A farinhas vai usar ela, sei lá, em casa, se tu tiver uma balança, tu pode pesar, né, lá, medir a massa da farinha, mas pode usar também em xícaras de farinha, sei lá, né? Ovos vai em quantidade, tantos ovos, certo? Então, né, existem, né, maneiras de expressar essas quantidades. Para isso, nós temos agora aqui os cálculos químicos. Então, algumas definições que a gente precisa ter aqui, né, para entrar em cálculos químicos. Primeira coisa, as massas. Nós temos, né, a massa atômica. Tá? Então, nosso primeiro conceito, ó, o conceito de massa atômica. Tá, esse aqui eu vou digitar porque é mais fácil. Então, massa atômica. O que que é a massa atômica, né? Bom, o próprio nome, né, entrega, né? Massa atômica vai ser o quê, né? A massa de um único átomo, certo? Que unidade que eu vou medir, né, a massa de um único átomo? Bom, aí é o seguinte, ó, as unidades, né, elas têm que ser sempre próxima da realidade do que tu está medindo. Como assim, né? Vamos pegar um exemplo, tipo, distância. Existem várias unidades para medir distância, tá? Então, até existem as unidades, claro, existe, né, os múltiplos da unidade. Por exemplo, quando tu pegar a unidade, um metro, por exemplo, né, existe o quilômetro, que é um múltiplo, existe o milímetro, existe o micron, né, que é micrômetro, existem várias unidades de medida. Se tu vai medir uma distância, depende qual a distância que tu quer medir, tu vai usar, né, mais ou menos ali na proporção. Vamos supor que quer medir distância, né? Vamos medir a distância que nós estamos uns dos outros aqui. Qual seria, né, o mais assim adequado? Acredito que quilômetro, né? Certo? Por mais que a gente esteja aí longe um do outro, não sei em que cidade vocês estão agora, mas acho que quilômetro é o adequado, né? Metro, eu acredito que não, certo? Porque metro eu estaria vendo vocês aqui, se fosse em metros, né? Tá? Poderia ser em metros se fosse, se estivéssemos na sala de aula lá presencial, a gente podia medir em metro a distância um do outro. E aí o quilômetro não seria adequado, concordam? Agora, na distância que a gente está agora aqui, né? O quilômetro é o mais adequado. Mas vamos pegar uma outra unidade de distância, né? Vamos pensar em ano-luz, né? Ano-luz é uma unidade de distância. E aí, né? Ano-luz é adequado, né? Tá? Por mais que estejam longe aí, né? Ano-luz não é o adequado. É muito longe, tá? Então, né? Ano-luz não fica adequado, mas né? São todas unidades de distância. Então, o que eu quero mostrar aqui é que nós temos que medir a massa de um átomo. Átomo é muito pequeno. Então, se eu pensar em quilograma, por exemplo, é uma unidade muito grande para medir. Não dá, tá? Não dá. É que nem medir a nossa distância em luz, tá? Não funciona. Vai dar 0,00000, um monte de zeros. Então, não é adequado. Grama ainda não é adequado. O átomo é muito pequeno. Então, o que eu vou ter que usar de unidade? Vou ter que criar uma unidade para isso. E aí se criou uma unidade chamada U, ok? Então, a massa atômica ela vai ser medida em U. Antigamente, tá? O U era chamado de UMA, tá? Que significa unidade de massa atômica, tá? Unidade de massa atômica, ok? Bem o nome, né? UMA, unidade de massa atômica. Hoje em dia ficou apenas U de unidade, tá? Então, deixa eu só fazer um U mais bonitinho aqui. Então, hoje em dia, a unidade é U.
Bom, se é uma unidade, aqui, por que trocaram, né, de UMA para U? É que agora se usa a unidade de massa atômica para medir mais coisas. Antigamente era só para átomos. Então trocaram para U, tá? Bom, se é uma unidade, ela tem que ter um padrão, né? Toda unidade, né? O grama, existe um padrão para grama, né? Tem uma definição do que é 1 grama, o que é 1 quilograma, tá? Tem essas definições. O que é 1 metro, tá? Todas as unidades têm padrões. Aqui o U também vai ter. E o nosso U vai ser o seguinte, ó. Sempre tá 1U. Então, 1U equivale a 1/12 da massa do carbono 12, tá? Lembrando que cada elemento, né, tem a massa dele, lembrando lá dos modelos, deixa eu fazer um 12 bonitinho aqui, mais ou menos, tá? Cada elemento tem a unidade de massa, né? Tá? Tu lembra lá que a gente viu lá em modelos atômicos ainda, né? Existe o número atômico e o número de massa. O número de massa dele é dado pela massa dos prótons mais nêutrons, ok? Então, existe a massa do átomo. Nesse caso aqui, a massa do carbono é 12, tá? Existem outros carbonos. Lembra que existe o carbono 13, o carbono 14. O carbono 14, inclusive, ali, é o famoso por fazer a datação, né, em múmias, por exemplo, né? E nós vamos definir como sendo uma unidade, é pegar o carbono que tem massa 12 e dividir ele em 12 pedaços, tá? Então, se eu pego, né, o carbono que tem massa 12 e divido ele em 12 partes, vai dar 1 cada parte. Então, isso é a definição de 1U, ok? Bom, por que pegar o carbono? Porque assim, isso aí tem que ser feito na prática, tá? Não é teórico, assim, vamos considerar que é o carbono 12, divide em 12 e deu. Não, tem que conseguir medir isso aí, né? Então, tem que pegar um carbono, né? Tem que ter lá a quantidade de carbono. E aí o carbono 12 é bem estável. E o carbono 12 tem 99,99% do carbono na natureza é carbono 12. O hidrogênio já não daria certo, porque o hidrogênio é um gás, é difícil, né, de pegar ele, de manusear, enfim. O carbono não, o carbono é grafite. Tá? Você pode pegar na forma de diamante também, tanto faz. Tá? Mas tu consegue ter carbono 12, né? Só ele. E aí, né, se usou o carbono como padrão. Beleza? Então, né, isso aqui é um padrão. Todas as massas são medidas de acordo com o carbono 12. Inclusive, se tu pegar a tabela periódica, todas as tabelas periódicas dizem em cima delas, né, que são baseadas no carbono 12. Vamos fazer um teste aqui, vou pegar a internet. Vamos pegar uma tabela periódica aqui. O correto é elas aparecerem escrito em cima que as massas são baseadas no carbono. Vamos pegar uma aqui. Acho que eu cliquei no... É que essa aqui não é aquela... Essa aqui é só para internet. Mas aquelas que tu compra, que vem lá direitinho, ela tem que estar escrito que as massas são baseadas no carbono. Essas aqui não estão dizendo em cima ali, tá? Mas sempre vem escrito na tabela periódica, né, que é massas relativas ao isótopo 12 do carbono. Ó, essa daqui apareceu escrito no título lá, tá? Então, o correto é aparecer. Deixa eu abrir aqui. Ó, lá em cima, lá, tá? Massas atômicas baseadas no isótopo 12 do carbono. Então, todas as massas que aparecem escritas aí na tabela, né, são todas baseadas no carbono 12, ok? Tá, então, né? Só para mostrar aqui. Tirar aqui. Bom, aí, né, como então todas as massas da tabela periódica são baseadas no carbono, significa o seguinte, ó. Significa que se pegarmos então na tabela periódica um sódio, tá? Então, vou botar aqui, né, exemplos, ó. Se tu pega o sódio é Na e a massa dele é 23. O que significa então, né? Se a massa dele é 23, significa que ele tem 23U, tá? Um átomo de sódio tem 23U de massa, certo? Isso é massa atômica. Aliás, eu não escrevi isso lá em cima, né? Mas massa atômica é a massa de um átomo, tá? Vamos colocar aqui, né? Então, massa atômica é massa de um átomo.
tá? Massa de um único átomo. Então aqui, né? Se o sódio é 23, significa que ele tem 23 U de massa. Isso significa o quê, né? Significa que essa massa, então, é 23 vezes 1 sobre 12 do isótopo 12 do carbono, tá? Então, o correto de ler isso aqui, né? O sódio, qual é a massa do sódio? 23U. O que significa 23U? Significa que o sódio é 23 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do carbono 12, tá? Sempre tem que ter essa fração 1 sobre 12. Então, o que aparece das alternativas erradas escritas? Dizer que o sódio é 23 vezes mais pesado que o carbono. Está errado. Ah, é 23 vezes mais pesado que o carbono 12. Está errado. Tá? Não é vezes o carbono 12. É vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Certo? Sempre tem que ter essa fração ali, 1 sobre 12. Então, né, o sódio é isso aqui. Se pegar qualquer outro elemento da tabela periódica, agora sempre vai ser em U. Todos os elementos da tabela periódica estão em U, as massas. Então, qualquer um que você pegar, inclusive o carbono, tá? O carbono na tabela periódica está carbono 12, então quer dizer que ele é 12 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do carbono 12, certo? Tá, mas o carbono na tabela periódica não é o carbono 12, né? Não. O carbono na tabela periódica é uma média dos carbonos que existem. Todos os elementos da tabela periódica são médias, tá? Por isso que todos têm vírgula. Então, até deixa eu abrir a minha tabela aqui, ó. Vou ver que todos na tabela periódica têm vírgula. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, cadê agora? Acho que botar nenhum. Ó, se eu pegar aqui o carbono, a massa dele, cadê a massa? Isótopos. Existe um monte de carbonos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui, boro, carbono, tá? Eu não vou conseguir apontar ao mesmo tempo ali, mas se olhar bem na direita, embaixo aqui aparece 12,0107, tá? O carbono. Eu queria. O que eu fiz aqui? Eu queria que aparecesse na tabela. Ah, que massa. Ó, agora olha aqui o carbono. 12,0107. Ó, o nitrogênio, 14,0067. Tá? Claro que a gente vai arredondar isso nos nossos cálculos, tá? Mas esse 12,0107 que aparece do carbono é uma média dos carbonos que existem. Então quer dizer que mesmo o carbono na tabela periódica, ele não é o carbono 12. Ele é uma média, tá? De todos os carbonos que existem. Os principais carbonos é o 12, o 13 e o 14. Tu faz uma média deles, a média dá 12,0107, tá? Bom, o Gabriel perguntou antes por que o carbono. Se escolheu o carbono, tá? Porque era mais fácil de trabalhar com carbono, ok? Por isso escolheu o carbono 12. Até hoje em dia se pensa em trocar, né? Pegar um outro elemento para ser o padrão. Mas por enquanto, né? E o PAC e o Sistema Internacional de Unidades aí, né, não escolheu outro elemento. Então continua sendo o carbono, ok? Então o carbono se escolheu para ser o padrão. E aí o carbono que se escolheu é o carbono 12. Por isso que a fração lá é 1 sobre 12 do carbono 12. Tá? O importante é tu lembrar disso, né? Que é 1 sobre 12 do carbono 12. Só isso. E a unidade que é dada na tabela é em U. Então, tudo que tiver na tabela está em U. Ok? Qualquer um que tu pegar na tabela periódica lá, a massa é sempre U, e isso significa 1 sobre 12 do carbono 12. Então, pegar um outro exemplo na tabela periódica. Nós temos exemplo até com vírgula. O cloro, na tabela periódica, é 35,5. Ok? Então, quer dizer o quê, né? 75,5 quer dizer que é 35,5 U. O que significa, então, que é 35,5 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Viu aqui? Isso aqui é sempre igual, ó. Isso aqui é o U. Então, cada vez que se escreve U, se escreve esse 1 sobre 12 do carbono 12. Beleza? Isso tá. Isso é massa atômica, tá? Vamos pro próximo, ok?
Não faz nada, é só um conceito, tá? Só o conceito, fica assim mesmo. Não se multiplica ali a fração, tá? Claro, pode multiplicar a fração? Pode, tá? Mas não se faz isso, ok? Então, por exemplo, ó, quer ver? Vou botar aqui na observação. Se eu pego o magnésio, vou pegar o magnésio que é bonitinho, que é 24, tá? O que significa 24? Que significa que a massa é 24U, né? 24U. Mas se eu passar isso aí para carbono, o que que daria? Daria 24 vezes 1 sobre 12 do carbono 12, certo? Tá? Mas aí, se tu olhar, tá, mas 24 vezes 1 sobre 12, eu não podia pensar que isso aqui, ó, né, 24, 1 sobre 12, vai dar 24 sobre 12, que é 2, né? Logo, seria 2 vezes o carbono 12, tá? Então, acontece, isso aqui tá certo, mas não se faz, ok? Tá, então, né, vamos botar assim que, botar observação aqui então, né, botar assim, sim, tá? Mas não se escreve assim, tá? Para entender, sim, pode pensar assim, ok? Se eu tiver, né, 24U, só que é 24 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Então seria o quê? Seria 24 vezes 1 sobre 12? Está 2. Então é 2 vezes o carbono 12? É. Tá? Pensando em massa, podemos dizer que a massa do magnésio é o dobro da massa do carbono. Ok, tá? Não tem problema nenhum. Mas não, é só para saber que realmente ele é o dobro, mas não vamos fazer isso. Tá? A gente vai continuar deixando em U. Para nós, o mais importante é ter o valor em U. Tá? Eu só estou mostrando de onde sai esse valor U. Ok? Bom, seguindo, né? Então, isso aqui era massa atômica. Vamos passar para o próximo tipo de massa, que é massa molecular. Bom, mas se entendeu massa atômica, massa molecular é tranquilo. É outra que é pouco usada, tá? Massa molecular, mas vai ser o quê, né? É a massa de uma molécula. Tá? Então, massa molecular, em conceito aí, né, seria massa de uma molécula. Tá? Aí, né, em termos de unidade, que unidade que eu vou usar para medir massa molecular, né? Bom, uma molécula, ela é grande ou pequena? Uma molécula é muito pequena. Se é muito pequena, é formada por poucos átomos, então nós vamos usar também o U, né? U é mais prático, então, para isso. Então, vamos usar aqui U. A nossa unidade é U. E como é que se descobre a massa de uma molécula? Somando a massa dos elementos que constituem a molécula. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o caso da água, tá? Então, exemplo. Água. Quanto vai ser a massa molecular da água? Bom, nós vamos pegar o hidrogênio, a massa dele é 1, né? Então, vamos pegar lá na tabela periódica, o nosso hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio, deixa eu botar do ladinho ali, isso aqui vem da tabela periódica, tá? Vou botar aqui no canto aqui. O nosso hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16, tá? Então, nós vamos ter o que aqui? Vai ser 2 vezes 1U do hidrogênio mais 16U do oxigênio. Isso no total vai dar 18U. Ok? Essa é a massa da molécula de água. O que significa eu dizer que a água tem 18U? Significa que ela é 18 vezes mais pesada que 1 sobre 12 do carbono 12. Beleza? Ah, eu posso usar o 18 vezes a fração lá, né? Sim, mas não se faz. De novo, tá? Se mantém a fração 1 sobre 12 do carbono 12. A gente não faz cálculo com essa fração, tá? Então, né, é 18 vezes 1 sobre 12 do carbono 12, que é 18U, tá? Isso é a massa da molécula de água. Vamos pegar uma outra molécula, só de exemplo.
Vamos pegar a molécula do ácido sulfúrico. Como é que eu calculo a massa da molécula do ácido sulfúrico? Agora teria que ter também o enxofre, tu vai pegar na tabela periódica lá o enxofre, é 32, tá? Essas massas que eu estou pegando são aqui da tabela. Cadê o enxofre? Aqui o enxofre, ó. Só que eu estou arredondando lá, tá? Ó, a massa do enxofre é 32, a do oxigênio arredondando é 16, tá? E a do hidrogênio aqui arredondando é 1, certo? Bom, vamos voltar aqui. Então eu tenho o ácido sulfúrico, qual vai ser a massa dele, né? A massa da molécula de ácido sulfúrico. Nós temos, ó, 2 vezes o hidrogênio, então é 2 vezes 1, U, que é o hidrogênio, mais o enxofre, que é 32U, mais 4 vezes o oxigênio, que é 16U. Beleza? Somando tudo isso aí, eu vou encontrar 98U. Então, a massa do ácido sulfúrico é 98U. Então, uma molécula de ácido sulfúrico é 98 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do carbono 12. Certo? Isso é massa molecular. Tranquilo? Tá? Bom, vamos adiante. Temos ainda um outro conceito para ver ainda, tá? Depois de massa molecular, vamos entrar agora em quantidade de matéria. Bom, aqui ó, existe um problema, tá? Quando se fala em quantidade de matéria, né? Mas é um problema até às vezes não muito assim a ideia do cálculo aqui, tá? Mas e sim o termo quantidade, né? Porque geralmente quando se fala em quantidade se usa de maneira errada no dia a dia o termo quantidade. Aqui quer ver um caso, ó? Por exemplo, só um minutinho aqui. O que nós temos, ó? Vamos pegar um termo, no caso, um exemplo de quantidade. Quanto fala, por exemplo, quantas pessoas tem em algum lugar? Vamos pegar, por exemplo, aqui, né? Quantas pessoas tem online? Vamos pegar o número que está aparecendo mesmo aqui no Zoom, tá? Diz ali 14, certo? Então, tem 14 contas logadas, vamos considerar que são 14 pessoas online. Então, quantas pessoas tem online? A pergunta foi quantos? Quantos quer dizer quantidade, tá? Se refere à quantidade. Então, se eu quero saber a quantidade de pessoas online, 14. Tudo bem, 14 está correto, tá? Agora, se alguém pergunta assim, tu vai comprar, por exemplo, queijo, tá? E a pessoa pergunta para ti, né? Quanto de queijo tu quer? Tu responde o quê, né? Em geral, a pessoa fala, eu quero 300 gramas. Tem gente que fala ainda 300 gramas, tá? Ainda tá errado mais ainda, tá? Porque daí não é o que tu quis dizer, né? Seria 300, né? A unidade de medida é o grama, né? E não a grama, tá? As unidades de medidas todas são masculinas, tá? Então é o grama, o metro, né? O, sei lá o que for, tá? É sempre o newton, enfim. Então tu vai ter, né? 200 gramas, vamos supor, 300 gramas. Então, a pessoa quer 300 gramas de queijo. Só que olha só, né? A pessoa que fala isso, ela não respondeu o que foi perguntado. Por quê, né? A pessoa perguntou, né? O atendente perguntou quanto de queijo. Então, ele quer saber a quantidade. E ele quer saber a quantidade e tu respondeu a massa, né? Eu não estou perguntando a massa. Imagina se a pergunta fosse assim, né? Quantas pessoas tinham na aula? E daí alguém responde, tinha em torno de 1.200 quilogramas de pessoa. Tá? Ninguém responde assim, né? Um show ontem tinha um monte de gente no show, né? Compareceram lá 50 toneladas de pessoa. Ninguém fala em massa quando se trata de pessoas, né? Ou tu vai comprar ovos. Me traz lá, sei lá, né? Uns 2 quilogramas de ovos. Como assim? Quanto dá isso aí, né, de ovos? Por que queijo, então, tu fala em massa? Né? Se a pessoa perguntou quanto de queijo tu quer e o queijo é fatiado, logo que ela quer saber quantas fatias tu quer. Perguntou a quantidade, certo? Quantidade é sempre o número inteiro. É uma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é quantidade, que nem aqui, né? Existem 14 pessoas. É uma quantidade, certo? Isso até, o termo quantização vem daí, né?
O pessoal fala que, quantização, energia, o quântico, aquelas coisas assim, acho que é, do além. Não, quantizar é colocar tudo em número inteiro, tem uma quantidade que é mínima, e a partir daquilo são múltiplos daquele número. Entendeu? Ovos são quantizados. Tá, alguém vai dizer que é ovo quântico. Claro, sempre foi. Tá? Ovo é quantizado. Qual é a quantidade mínima de ovo? Pode ter um. Menos que isso já está quebrado, já não é mais ovo. Tá? Então pode ter um, pode ter dois, três, quatro. Está quantizado. Né? É um número inteiro vezes a quantidade mínima que é um. Então, se a pessoa pediu 300 gramas de queijo, sei lá, quantas fatias dá isso? Eu quero saber em quantidade, tá? Até porque se tu fala, por exemplo, 300 gramas, pode ser que essa massa, ela seja um valor proibido, né? Alguns já passaram por isso, de colocar, a pessoa pega lá tantas fatias, coloca na balança e deu 310. Daí a pessoa pergunta, pode ser assim? Não, eu quero 300. Aí tira uma fatia, cai para 295. E aí, né? Caiu no 300, que seria um valor impossível. Porque quantas coisas são quantizadas, existem valores possíveis e valores impossíveis. Tá? Porque não tem, ela é múltiplo de um valor, né? Então não teria como. Então a ideia seria, né? Quantização, isso. Nós vamos quantizar agora, quantificar ali, né, a matéria. Então vai ter que ter uma unidade para medir a quantidade de matéria. E a quantidade vai ser o quê, né? Não pode ser em gramas. Gramas mede massa, não mede quantidade, tá? Só um detalhezinho, né? Como é que tu pediria, então, da forma correta o queijo, se tu quer 300 gramas de queijo? Claro, por favor, né, não faça isso, tá? É só uma ideia assim, mas como seria o correto? A pessoa perguntou quanto tu quer. Tu quer que dê aproximadamente 300 gramas, mas tu não sabe quantas fatias vai levar isso aí, né? Então, a resposta correta seria assim, ó. Primeiro, a pergunta foi, né? Quanto de queijo, né, o senhor, senhora deseja, né? E a resposta correta seria: eu quero a quantidade suficiente para que a massa seja aproximadamente 300 gramas. Essa é a resposta correta, tá? A quantidade suficiente para que a massa seja aproximadamente 300 gramas, certo? Aí está correto. Isso aparece escrito, por exemplo, em bula de remédio. Quem já leu bula tem lá escrito. Quando é comprimido, por exemplo, tá? Porque vamos supor que a dose do medicamento seja 700 miligramas, mas o comprimido não tem 700 miligramas. O comprimido tem, sei lá, 5, 6 gramas. Né? E como é que aparece isso na bula? Aparece 3 letrinhas. QSP. Tá? Olhem nas bulas de comprimido, aparece escrito lá. Né? Tem, no caso, o composto ativo, blá, blá, não sei mais o que lá. E aí está embaixo, QSP e um comprimido. O que é o QSP? Quantidade suficiente para... Porque né, não se sabe o quanto vai precisar ali, então é o que falta para completar a quantidade. Tá? Então seria o QSP. Então aqui em termos de quantidade de matéria, a quantidade de matéria, a gente vai medir ela. Nós vamos ver melhor isso aqui daí na aula que vem, tá? Que é um pouquinho mais complicado o conceito aqui. Mas quantidade de matéria, nós vamos medir ela em mol, tá? A unidade de medida no sistema internacional é mol, ok? E aí nós vamos ver, né, como se calcula e para que eu posso usar, né, essa unidade aqui de quantidade. Tá? Ela não serve somente para matéria, ela pode ser usada para o que tu quiser. Só que como ela é um número muito grande, então não vai dar certo usar para coisas aí do dia a dia, certo? Eu vou deixar já escrito aqui, mas nós temos aqui 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de coisas, equivale a esse número aqui, ó, arredondado, 6,02 vezes 10 na 23 coisas, tá? Beleza? Assim como uma dúzia vale 12. Não é? Uma dúzia vale 12. Uma dezena vale 10. Uma centena vale 100. Um mol vale 6 vezes 10 é 23. Certo? Então, ele é como se fosse qualquer outro desses números aí de quantidade, só que é um número um pouco maior. Tá? Um pouco, né? 6 vezes 10 na 23. A leitura desse número aqui seria 602 sextilhões. Certo? Então, né, a gente tem que usar um número muito grande, por quê, né? Porque átomos e moléculas são coisas muito pequenas.
Então, se tu pega um número muito grande de uma coisa que é muito pequena, isso dá um valor razoável daí, tá? Então, é só para isso. Beleza? Então, na aula que vem, nós vamos ver melhor isso aqui, tá? A quantidade em mol. E aí, vocês vão entender um pouco melhor sobre o porquê que nós estávamos ajustando aqui esses coeficientes, ó, e esses números que vão na frente. Na verdade, esse número que vai na frente é a quantidade em mol, certo? E aí nós vamos ter, né, o que eu tinha falado antes seria a receita, né? Então, o NaOH mais HCl aqui eu seria 1 mol de NaOH mais 1 mol de HCl, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água, tá? Isso que é a receita aqui de como fazer, então, NaCl, certo? Bom, ficamos por aqui, tá? Na aula que vem, então, melhor aqui sobre a quantidade de matéria. Esse material aqui, igual eu salvo para vocês, coloco para vocês depois lá na plataforma. Beleza, pessoal? Era isso, então. Até semana que vem. Tchau, tchau.